A história de hoje é o descobrimento do Brasil. Há muitos anos atrás, o nosso mundo ainda estava em construção. Várias terras ainda eram desconhecidas. Nessa época, os países maiores e mais ricos faziam grandes navegações. Eles procuravam novas terras para ocupar e ampliar seu comércio. Um dos países era Portugal. Portugal tinha recursos para navegar em alto mar e eles buscavam terras com recursos naturais e especiarias. Eles também queriam converter pessoas para a religião católica. Portugal era especialista em navegações. O país tinha grandes navios e grandes naus e bastante pessoas que trabalhavam com isso. Então, lá em Portugal, o filho do rei construiu uma escola para navegantes. Nessa escola, eles iriam construir navios para chegar até as Índias, um lugar muito cobiçado por vários navegadores. Com a ajuda de várias pessoas, eles construíram navios e naus e também muitos mapas. E assim eles fizeram uma grande viagem e conseguiram chegar até as Índias. Um lugar rico que trouxe para Portugal muita fortuna e muito dinheiro. Após a descoberta das Índias, feita pelo navegador Vasco da Gama, o rei de Portugal quis fazer uma segunda viagem para as Índias. O rei então chamou Pedro Álvares Cabral para ser o capitão dessa expedição. Pedro Álvares Cabral aceitou e no dia 9 de março de 1500 ele partiu de Portugal numa enorme expedição com vários navios e cerca de 1.500 homens rumo às Índias. A caminho das Índias, eles resolveram passar por um lugar que eles ainda não conheciam. Não se sabe ao certo por que Cabral desviou de sua rota original. Mas o que sabemos é que, se não fosse isso, os portugueses não teriam descoberto as terras brasileiras. Depois de algum tempo navegando pelo mar, foi então que no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, bem longe. Um deles logo gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram é hoje a nossa cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Eles, então, deram nome a essa terra, Terra de Vera Cruz. E o local onde eles desembarcaram deram o nome de Monte Pascoal. Mas por que Monte Pascoal? Porque era tempo de Páscoa. Depois de algum tempo, o nosso país recebeu o nome de Brasil, por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes. O primeiro contato com os índios, apesar do choque entre as diferentes culturas, os portugueses e os índios trocaram objetos. Toda essa história foi registrada, na época, pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que também estava na embarcação. Ele escreveu tudo que viu por aqui, a nossa natureza, os nossos animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. E foi assim que os portugueses
ocuparam as nossas terras. Esse é o momento de chamarmos de descobrimento do Brasil. Isso tudo foi registrado em uma carta escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já havia milhares de índios. De lá para cá, muita coisa mudou, mas para sempre carregaremos influências daquela época, como, por exemplo, o idioma que falamos.